Abril acabou finalmente e a gente vai fazer um balanço do que aconteceu no quarto mês do ano, que foi bem complicado para o mercado, e também o que vocês devem esperar para maio. Começa agora mais um Mercado Aberto. Roda a vinheta. Fala pessoal, Thiago Salomão aqui na área, com ele, Matheus Soares, nosso grande analista. Grande Saloma. Beleza? Beleza. Fala, galera. E aí, Mate, esse mês de abril foi complicado, hein? Sofrido. Acho que dá para resumir em reprecificação de juros. É Acho isso. que o mercado entendeu que o juro não vai ser tão baixo quanto se imaginava, isso lá nos Estados Unidos, e pegou o mercado Se como um todo. espalhou Né? em tudo, né? É a força mais importante que rege os mercados. Como é que o Parreiras resumiu? É o preço mais importante do mundo, né? Isso aí. A taxa de juros americana. Bom, trouxemos algumas imagens aqui também para mostrar. Eu acho que é legal já botar esse gráfico na tela, porque a gente já consegue resumir bem ali, que mostra o desempenho, o rendimento da Treasury de 10 anos e o índice de Small Caps da Bolsa Brasileira, né? Que o índice de Small Caps acaba tendo uma sensibilidade muito maior aos juros do que o Ibovespa, né? Já que o Ibovespa tem Petro-Vale ali na sua grande composição, pode acabar tendo outras interferências, mas o índice de Small Caps tem muito mais ações domésticas. Você vê que a Treasury americana, ela subiu bastante, né? Chegou ali, está se aproximando dos 4,80 por ano, né? Ou seja, Treasury de 10 anos a 4,80 por ano. Significa que você investir no ativo mais seguro do mundo vai te dar um retorno de 4% ao ano por 10 anos. É coisa pra caramba, né? Vamos lembrar que uns tempos atrás isso era perto de zero. E lembra também que assim, a Treasury tá isso, mas você deve ter investimento lá pagando Treasury mais alguma coisinha, Exato, que é a mesma coisa que tem aqui no Brasil. A Treasury é o CDIzão de lá ali, né? Então tem que pensar que tem muita coisa que é atrelado a isso, né? Então vai pagar Treasury mais tanto, né? Então fica complicado para um índice como o Small Caps brasileiro num país emergente que não tem AI e tem as suas idiosincrasias, né? As suas jabuticabas aqui para se preocupar. Mas o que mais a gente teve em abril, Mate, que vale a pena falar? Olha, a gente pode falar do ouro. O ouro tá ali na máxima, né? 2.330 dólares a onça, basicamente porque o Banco Central da China não para de comprar. E a gente tem visto também conflitos acontecendo no mundo, que explica também essa boa performance do ouro, que não deveria ir tão bem com o rendimento das treasuries tão alto. Exatamente. Então, o que explica isso, em grande parte, é essa compra pelos bancos centrais, principalmente o da China. Eu acho que o ouro tem uma explicaçãozinha extra aí, né? Tem as compras, mas desde que a gente teve a intensificação dos conflitos ali no Oriente Médio, a gente vê uma corrida maior pelo ouro e isso tem se intensificado até no lado oriente do mundo, né? Até pelos movimentos que a gente viu nos conflitos da Rússia com a Ucrânia, né? Que praticamente a Rússia sofreu um confisco ali, né? Então você investir em ativos reais do Ocidente ou até em treasuries americanas acaba não sendo tão seguro para quem está do outro lado do mundo, ou para quem tem alguma atividade ilícita ou tem alguns interesses geopolíticos não muito amistosos, né? Então o ouro acaba sendo uma procura nesse momento, né? Tem até um dia que foi bem emblemático, né, Mate? E agora em abril, quando teve aquela ameaça, né? O ataque do Irã a Israel e como Israel ia reagir, o ouro disparou e o Bitcoin caiu forte naquele dia, né? Que até foi um tweet que o Pedro Cerizzi fez no dia, né? Basta um dia de guerra para a gente ver a diferença entre ouro e Bitcoin, né? Foi bem emblemático. O que mais você vê em abril? Acho que a gente pode falar do petróleo, que apesar de não subir em abril, está subindo 10% no ano, atingiu ali 88 dólares, inclusive esse medo de inflação, essa incerteza em torno da inflação é devido às commodities que estão em alta. A gente falou do ouro, petróleo, o próprio minério, que depois de bater ali 98 dólares por tonelada, está voltando ali para os 118 dólares por tonelada. Então, a gente tem visto um nível de preços das commodities altos, o que deve também contribuir para essa inflação mais forte, digamos assim, né? Eu ia falar também, Saloma, Aqui a gente põe um gráfico só da Treasury para o mercado entender um pouco desse momento de reprecificação que a gente está falando, né? Então a gente pega ali, ó, em dezembro, a Treasury atingiu o menor patamar, ali ao redor de 3,8% de rendimento. Esse gráfico mostra o rendimento da Treasury americana de 10 anos. De 10 anos. E aqui, ao longo do ano, essa elevação, né? E por quê? Por que se deve isso, tá? Se a gente pegar ali em dezembro do ano passado, a gente via o mercado aqui nesse outro gráfico aqui, que é o número de cortes esperados na curva. Então, em dezembro, o mercado esperava 7 cortes de juros
do Fed. Em março, finalzinho de março, isso já havia mudado. O mercado já esperava, 3 cortes e meio ali, né? E com o primeiro corte começando em julho, como a gente pode ver aqui. Já em abril, olha como mudou. O mercado está esperando menos de 2 cortes no ano e com esse corte começando agora em dezembro. Então, tamanha a força que foi esse movimento de reprecificação. E até no gráfico anterior que você mostrou, né, a porrada de alta foi agora em abril, né? Ele saiu de 4,20 para quase 4,80 o rendimento por ano, né? Quase como um terremoto no mercado financeiro e tudo acabou se reprecificando, né? O Daniel Goldberg falou isso na nossa live no começo do mês, né, no fechamento do Macro Summit, que juntou o Daniel Goldberg e o Luiz Stuhlberger. Ele fala bem disso, né? Que com o mercado pode estar passando por uma grande reprecificação, porque é uma taxa de juros completamente diferente na economia mais forte, mais segura do mundo. Sim. Né? E aí a gente pode falar das notícias que motivaram isso. Né? A gente teve diversos membros do FONC, né, que é o Comitê lá de Política Monetária do Fed, dizendo que corte de juros talvez não seja o momento para corte de juros. A gente teve lá o Bostic, que é um cara, ele é visto como um cara mais hawkish, né? Aquele cara que não quer que os juros caiam. Então tem um pouquinho de viés ali, mas também teve um outro membro, que é o John Williams, esse sim, um pouco mais... Você sempre reiterou que os juros poderiam cair, esse também foi mais hawkish dessa vez, dizendo que a inflação está vindo alta. Até a aspa dele, definitivamente não sinto urgência em cortar as taxas de juros. E aí acho que essa reprecificação aconteceu principalmente por 2 eventos. O primeiro foi o payroll, né, que é o relatório de empregos que é divulgado ao mercado toda a primeira sexta-feira do mês, que é um dos relatórios mais esperados, né? E ali mostrou uma forte atividade ainda, porque o nível de empregos, de geração de empregos, continuava muito alto. Foi de 303 mil empregos gerados e o mercado esperava 200 mil empregos, né? Então foi muito forte. No dia 11 de abril, outro evento muito importante foi a divulgação do relatório de inflação oficial lá, que é o CPI, que ali sim mostrou que o núcleo da inflação continua muito forte. Foi o terceiro mês seguido que o núcleo veio forte e acima das expectativas. E aí, depois desse dado, foi uma reprecificação geral mesmo. A gente viu nos Estados Unidos o emprego forte, né? Geração de emprego forte mostra que a economia está forte, não está pedindo corte de juros, ao mesmo tempo que a inflação continua persistentemente alta. Exato. Então, 2 grandes motivos para não cortar juros e o que justifica essa reprecificação absurda. Né? E para ajudar ainda mais esse cenário negativo, veio o PIB, que saiu agora no dia 25 de abril, que mostra que foi abaixo das expectativas. Então, o PIB foi de 1,6% no primeiro tri, né, uma taxa anualizada, e o mercado esperava ali 2,4%. Então, ou seja, talvez a gente esteja vivendo um momento de estagflação, que é a economia indo abaixo do esperado com inflação, e esse é o pior cenário para os mercados. Porque, olha que loucura como é que o mercado funciona, né? Porque o PIB abaixo do esperado seria um bom indicativo para cortar juros. Mas se a inflação está forte, fica difícil cortar juros, porque você pode perder o controle da inflação. Então, parecia que até um tempo atrás a gente tinha o cenário de, se não cortar juros, tudo bem porque a economia está forte. Então, a economia pujante é bom para a bolsa. Agora, se a economia não está forte, mas também não tem espaço para cortar juros, aí é o pior dos mundos. Exato, é o pior dos mundos. A gente, nesse gráfico aqui que a gente pegou da WHG, né, eles fazem ali também lives mensais, e eles colocaram um gráfico muito legal, que é esse aqui da tela, né? Principalmente o da direita, que mostra como que o S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, como que eles se comportam quando a gente tem um ciclo de queda de juros atrelado a uma economia ainda forte, que é esse gráfico aqui que sobe, né? São esses, então o S&P costuma subir 35% nos 18 meses seguintes, e como o S&P performa quando você tem um ciclo de corte, mas devido a uma recessão, que aí as bolsas caem, porque você tem revisão de lucro, você acaba tendo um monte de coisa. Então a gente está talvez vivendo esse momento em que, será que a economia americana vai piorar e dessa forma o Fed vai ter que cortar juros para socorrer a economia? Então a gente está, acho que nesse ponto da história, digamos. E no assim. meio disso tudo, conflitos no Oriente Médio. Sim. Né? Que também aumenta, além de aumentar a tensão e ter os seus impactos imediatos em preço do ouro, commodities, tem o fato de, caso os Estados Unidos tenha que intervir, mais gasto numa economia que já está extremamente endividada. Perfeito.
num ano de eleição, né? Porque também tem esse ponto. Num ano de eleição, tudo que o Biden, que busca a reeleição, ou o Trump, caso seja o candidato, né, que vai enfrentá-lo, tudo que os Estados Unidos não quer num momento como esse é que exploda uma guerra e tenha o seu impacto político, né, dentro do país. Então, acaba sendo... Abril, dá para dizer que foi aquela tempestade perfeita, né? Todos os eventos ruins do ano parece que aconteceram ao mesmo tempo. De cenário internacional e o que está movimentando os mercados é isso, mas como você disse, né, Saloma, a gente tem as nossas próprias idiosincrasias aqui, né? Brasil foi complicado também nesse mês, né, Mati? A gente até teve dados positivos de inflação, a gente teve uma inflação vindo abaixo do esperado em março, inclusive tivemos dados do IPCA 15 agora na última sexta-feira aqui, veio melhor do que o esperado, veio abaixo das expectativas, mas apesar disso a gente continua tendo aquele cenário fiscal muito conturbado, né? Diversas pautas bombas aí ao longo do mês. Aqueles 15 bi a mais ali, 40 ali e tal. Eu acho que assim, o problema para o Brasil, né? O que acontece? Por mais que o cenário aqui esteja desenhado para uma queda de juros, a gente não tem espaço para cortar muito os juros se lá nos Estados Unidos vão cair, porque tem esse tal do diferencial de juros, né? O nosso juro não pode ter uma diferença tão baixa em relação aos Estados Unidos, porque não justifica remunerar o investidor num patamar tão próximo do juro americano, né? Os Estados Unidos têm algumas vantagens a mais que o Brasil, né? Para ser bem sutil aí na análise. E por isso até que as apostas de corte de juros por aqui diminuíram mesmo com essa inflação controlada. E isso é no curto prazo. Aí no longo prazo tem o quê? Também não tem espaço para cair juros no longo prazo, porque a gente tem todo esse desafio fiscal que sabe-se lá o que vai ser do resultado fiscal do Brasil em 2025 e em 2026, que é um ano de eleição, né? Então, por mais que a gente possa ter surpresas positivas na arrecadação, né? Tivemos 3 resultados consecutivos de arrecadação muito bons no Brasil, né, nesse ano de 2024, mas é algo que não dá para contar o tempo todo, né? A única coisa que a gente consegue contar, né, o quanto que a gente vai gastar, e o Brasil está aumentando os seus gastos, né? Ele não está sendo dirigente nisso, e se a gente tiver uma surpresa negativa na arrecadação, aí você já traz um problema futuro para hoje, né? Então, fica um cenário mais difícil, né, cenário mais difícil, e reflexo disso se dá nas expectativas de queda de juros. A gente começava o ano com alguns bancos acreditando em até abaixo de 9%, e a curva de juros mostrava isso, e agora não existe nenhuma certeza que o juro vai vir abaixo de 10,25%, né? Com o mercado já acreditando numa alta de juros a partir do ano que vem, Saloma, é isso, né? Então... Ou no mínimo estabilização, em 2 dígitos, né? Exato. Então, isso acabou impactando muito aqui, e a gente pode até falar também do fluxo, Pois né? é. Então, a gente teve nesse mês aqui, os gringos, né, investidores estrangeiros, vendendo 9,8 bilhões de reais no mês, o que também é um sinal desse movimento, né, de atração de capital para fora do Brasil, né, para os Estados Unidos. Isso se soma no ano já a cerca de 32,7 bilhões de reais sendo retirados da nossa bolsa. E também, olhando ali para os fundos de ações, os fundos, acho que o grande resgate dos fundos aconteceu no ano passado, mas ainda não vem nada, não está entrando dinheiro na bolsa, né? Então, em mais um mês, ali, abril, a gente teve uma retirada de 1,2 bilhão de reais da bolsa, o que acaba, quando a gente pega ali a alocação dos fundos de ações aqui, ainda é muito baixo, né? Se a gente pegar ali, 9,6% do total da indústria, e a gente está próximo ao que era ali em 2018, que ficou entre 8,7% e 10,3%. Ou seja, tem um posicionamento leve, tendo em vista toda essa nossa dificuldade de entender para onde os juros estão indo, né? Então, acho que as pessoas estão muito mais confortáveis em deixar dinheiro em renda fixa do que colocar dinheiro na bolsa. O alento no meio disso tudo a bolsa está largada. Tá né? largada. O mercado está leve e muita coisa está barata, né? A gente até fez um movimento importante na nossa carteira em abril. Né? Hoje a gente concentrou mais nas posições que a gente tem mais conforto. Se pegar lá em termos de participação, diria que quase 70% da carteira está distribuído entre empresas que ou têm caixa líquido, ou são dolarizadas, ou tem uma gestão de portfólio que deixa ela muito confortável ali em poder fazer manejo. Ela tem mais flexibilidade de ter liquidez. Né? São empresas... A gente tem algumas empresas alavancadas na carteira, mas a grande composição da carteira hoje está em empresas mais defensivas, que vão sofrer num momento de turbulência no mercado,
mas a gente vê um fundamento mais claro para, como a gente olha para a Bolsa com horizonte de longo prazo, daqui 12 a 18 meses a gente vai ter um resultado bem melhor com essas empresas do que teria com outras. Tem diversas ações, principalmente no índice Small Caps, caindo 30%, 40%, 50%, né? E aqui no nosso mercado aberto a gente falou muito dos juros, da queda de juros, o que vai acontecer e tal, mas a gente não falou sobre empresas de fato, né? As empresas continuam lá, produzindo produtos, vendendo serviços, fazendo alocação de capital, investindo em maquinário, em fábrica. A gente vai para Omaha, né? Omaha. Já fui corrigido pelos... Eu estava lendo uma carta de 1991 do Buffett, quando ele tinha acabado de comprar Coca-Cola. E ele fala lá o seguinte: Coca-Cola, você tem lá o cidadão americano que consome, sei lá, tantos litros de líquido por dia, 25% disso é refrigerante. Se essa estatística prevalecer também em outros países, né, países da América do Sul, Ásia e tudo mais, a Coca-Cola tem o potencial de vender tantos litros. Ele não falou de juro, ele não fez previsão macroeconômica, ele não fez nada, ele fez uma previsão do negócio, né? O negócio está indo bem? Se o negócio estiver indo bem, no longo prazo, as ações vão convergirem para o valor intrínseco das empresas. Então a gente falou muito aqui sobre juros, porque é importante a gente saber em que momento do ciclo a gente está, mas se a gente entender muito bem o que a gente está fazendo nas empresas, isso, num prazo de 12 a 18 meses, como você disse, é isso que interessa, é saber se os negócios estão indo bem, se a gente tem condições de ganhar dinheiro numa empresa que vai crescer lucro, apesar do cenário macroeconômico. Eu acho que é um momento que coloca à prova muito investidor de ações, né? Mas a segurança maior é essa, investir em boas empresas, né? Investir em empresas que você fez bem as contas e fica mais confortável em carregar no longo prazo, porque sabe que ela vai sofrer, como qualquer ação da Bolsa que sofre com uma saída de capital, ela vai ser impactada nesse momento, mas os resultados estão ali, a empresa continua fazendo o trabalho dela, o empresário não vai fechar a empresa ali porque a Selic vai cair para 10 e não para 9, né? Então a empresa continua funcionando e as coisas vão continuar rodando. E a grosso modo, se tem uma coisa que dá certo em ações ou em qualquer coisa da vida, é você fazer o que ninguém está fazendo, né? Então se está todo mundo vendendo, talvez agora seja o momento de você estar comprando, né? E a gente tem falado com muita gente e ninguém tem interesse em ter ações. E isso faz as ações ficarem baratas, não tem jeito. Se você tiver um prazo, né, um horizonte mais longo de investimento, a oportunidade que a gente está vivendo agora ela é muito única, né? Exato. Quer falar um pouco das principais notícias que aconteceram? Acho que é legal pontuar, acho que a gente teve algumas notícias corporativas interessantes, né? Acho que a maior delas foi o dividendo da Petrobras. Depois de todas as idas e vindas, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou 50% de dividendo extraordinário não. Complementar, né? E né? já afirmou que a outra parcela de 50% vai ser paga ao longo do segundo semestre do ano. Ou seja, tanto ruído e acabou que no final do vai dia, distribuir dividendos. Quem comprou naquele dia que todo mundo falou, a Petrobras acabou, tá hoje no momento... E quem vê o Ibovespa caindo só aí perto de 2 a 3%, isso é devido à Petrobras. Petrobras é a maior alta do Ibovespa no mês. Exatamente, já foi uma das maiores altas do ano passado, né? Sim. E bom, tem um abraço, né, para o João Braga, nosso amigo da Incor. Ele fala muito que nesses momentos que a bolsa começa a ficar muito largada e ninguém quer comprar ação, ele fala, pô, nenhum investidor quer comprar, mas todo mundo quer comprar, porque empresas começam a fazer recompra e M&As começam a acontecer, né? Então, só nesse mês a gente teve notícia da fusão da Petz e a Cobasi, né, que a Petz soltou um fato relevante agora no final de abril. Consolidação no setor de petróleo, a gente já estava vendo 3R e PetroRecôncavo, agora tem a Enalta propondo uma fusão com a 3R e notícias na mídia falando que a Eneva faria uma fusão com a PetroRecôncavo. Ou seja, muita coisa acontecendo. Algumas empresas fazendo recompras de ações, né? A gente teve um episódio muito legal nesse mês com o Rafael Salles, da Alus, né? O CEO da Alus, é uma das nossas maiores posições na carteira do Market Makers. E a empresa está lá, firme e forte no programa de recompra de ações, com um caixa bem equipado ali para aproveitar a bacia das almas aí das ações caso venha a cair. A própria Vale, que a gente fez um vídeo aqui, também segue recomprando ações, pagando dividendos. É isso, né? Acho que é uma forma de remunerar o acionista e também está vivendo um momento tão difícil, né? Então, acho que é uma sinalização de confiança, né? Acaba sendo bem visto. Exato. Mate, agora aquele momento legal, Bianca não está aqui para ler as perguntas, mas vou ter que fazer aqui a parte da Bianca com
com menos habilidade de leitura ali, mas vou tentar te surpreender com elas aqui, tá? Vamos lá. Veio uma aqui sem nome. Entrei na comunidade recentemente e curti demais. Parabéns pelo trabalho. O grupo do Boteco é muito bom para ficar por dentro do que está acontecendo no mercado. Pô, valeu. Brigadão aí. A gente tem, né, a nossa comunidade Market Makers. O grupo do Boteco é o grupo que tem de todos os assinantes ali no WhatsApp. O pessoal fica trocando ideia, falando do que estão fazendo no mercado. O mês de abril foi bem movimentado, então a galera conversou bastante. Pô, que bom que está sendo útil. Bem-vindo à comunidade. E que o Boteco também, não só a nossa carteira, mas o Boteco sirva muito de aprendizado para você. BR ou Brecuyer, esses nomes maravilhosos. I don't know. Estou, uma palavra estranha, é expectante, mas acho que está com expectativa sobre as novidades da reunião de Omaha 2024. Agora, infelizmente, sem o Charlie Munger. Né? O Mate já falou aqui, né? A gente vai para a conferência anual da Berkshire Hathaway. Vai acontecer no dia 4 de maio, é um sábado. A gente já vai chegar lá na quarta-feira. Vamos com os nossos amigos da Vulcan e outros brasileiros que vão estar por lá, mas eu e o Mate a gente vai fazer esse evento que falam que é o Woodstock do mercado financeiro. Todo mundo que vai já falou, é uma experiência única, a gente espera trazer muita coisa. E já adianta uma coisa, o que a gente aprendeu nesse mês só lendo e relendo coisas sobre o Warren Buffett, as cartas das outras reuniões da Berkshire, foi muito legal esse aprendizado quase que obrigatório que a gente teve que fazer por causa do evento. Em 1986, foi uma das primeiras, acho que foi a primeira conferência dele, tinha 300 pessoas. Hoje tem quase 200 mil pessoas, é muito louco, né? 200 mil pessoas para escutar um... Presencial, né? Presencial. Porque você bota ali online, presencial. Gente do mundo todo que vai. O Hugoado. Eu assisti a entrevista do Rafael Salles no canal falou o nome do outro canal aí. E assisti aqui no Market Makers. Minha conclusão é que a diferença como vocês abordaram é muito nítida e acima da média. Pô, legal, hein? Demais. Parabéns a todos os envolvidos pelo ótimo trabalho. Obrigado. A gente fica bem feliz. Eu acho que tem uma frase que o César Paiva disse que é do Warren Buffett. Então vou falar que é do Warren Buffett. Que o Warren Buffett se tornou melhor investidor porque ele se tornou empresário, e ele se tornou melhor empresário porque ele é investidor. Eu acho que o fato da gente estar aqui, né, com o skin in the game, né, a gente é investidor de Allos, a gente estudou a empresa, faz modelo, conversa com a Allos, conversa com os concorrentes, conversa com investidores, conversa com quem está long, com quem está short. Tem curiosidade. A gente tem um interesse genuíno de não só por ser produtor de conteúdo, mas também porque o nosso está na reta ali, a gente quer saber sobre a empresa. Então talvez isso se reflita nas entrevistas, mas legal que na análise relativa a gente também tá agradando aí. Obrigadão, Hugo. Luiz Sena, também tem o Vale, boa. Ouço muito falar que as usinas de aço da China estão inundando o mundo com aço muito barato, é verdade. Bom, a gente viu no resultado da Usiminas em si. Puxa. Uma possível taxação da importação de aço chinês ao redor do mundo não traria uma redução muito acentuada na importação de minério da China? Sim, acho que isso é um risco da tese, entender como que essas restrições à importação, né, tarifas, vão contribuir para, eventualmente, uma menor produção lá, menor compra de minério, e isso poderia afetar o preço do minério de ferro. A ver, acho que é um risco para a tese, mas como a gente trouxe aqui no último Mercado Aberto sobre Vale, a gente trouxe dados ali que mostram que a China não está tão ruim assim, né? O mercado de minério, de aço por lá, a demanda não está tão ruim assim, com outros setores contribuindo para essa utilização do aço. E para fechar, Antônio Souto, sem dúvida um dos melhores episódios do canal, baita história de sucesso e superação, uma lição de vida. Parabéns, Rafael, por sua trajetória, obrigado, Market Makers. Tá falando do episódio com o Rafael Salles, realmente foi, até eu encontrei o Rafael nessa semana, num evento, numa gestora, e é incrível a repercussão do papo, assim, tinha uns 20 analistas no evento, todos eles comentaram sobre o podcast. O próprio Rafael, na apresentação, falou sobre o podcast, falou sobre ter contado da vida pessoal, né, não só do CEO, né, e, enfim, ele falou que foi algo diferente para ele, recebeu muitos feedbacks. A gente, acho que quem viu o episódio viu que a gente ficou até bem emocionado ali no papo, pô, história de vida realmente incrível.
de superação e fora a maneira como ele toca a empresa, espetacular, né? A gente até brinca que fica até perigoso a gente criar um viés ali de ver com tão bons olhos ali a empresa, né? Mas é incrível como ele está fazendo muito bem a gestão da Allos e, enfim, é uma história realmente para ser vista e compartilhada, porque é muito inspiradora. Isso aí. Nos vemos em maio? Nos vemos em maio. E vamos brilhar lá em Omaha. Vamos lá. Nos acompanhe nas redes. Me segue lá, que vai ter muita coisa nas redes sociais. E quando a gente voltar para o Brasil também, a gente vai trazer mais novidades sobre o evento da Berkshire Hathaway. Até o próximo mês com mais Mercado Aberto. Tchau!